Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. A COP16 com negociações tensas em sua reta final. Países ricos e nações em desenvolvimento divergem sobre questões como financiamento e a criação de um órgão subsidiário. O IBGE divulga que o desemprego no Brasil cai para 6,4% entre os meses de julho e setembro. O Cerrado brasileiro renasce após as queimadas devido à seca por falta de chuvas. Nos Estados Unidos, a reta final da corrida presidencial. O Jornal Mundial traz o perfil dos candidatos à presidência da maior economia do mundo. Donald Trump e Kamala Harris disputam no próximo dia 5. Um estudo destaca o aumento dos problemas de saúde devido às mudanças climáticas. Sobe para 205 o número de mortos na maior enchente do século na Espanha. E o mês de novembro beneficiando os trabalhadores que terão mais feriados. O Jornal Mundial começa agora. O Jornal Mundial de hoje inicia trazendo o perfil dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. De um lado, os republicanos com Donald Trump e do outro, democratas com Kamala Harris. A eleição ocorre na próxima terça-feira, dia 5 de novembro, onde os americanos decidirão o próximo chefe do executivo. Ele sofreu processos de impeachment em 2 ocasiões, foi considerado culpado de fraude e abuso sexual, condenado a uma série de crimes e declarado politicamente morto mais de uma vez. Donald Trump está por sua própria conta e risco. O bilionário está na 3ª eleição presidencial, pouco mais de 3 meses depois de ter sofrido um atentado em um evento de campanha. Aos 78 anos, Trump emergiu de um verão de erros e de uma guinada para a retórica autoritária com melhores chances de garantir um segundo mandato na Casa Branca do que em qualquer momento desde a tentativa de assassinato em julho em um campo de golfe na Pensilvânia. O republicano parece ter uma pequena liderança nas pesquisas nos estados pêndulo contra Harris, que viveu uma onda de entusiasmo quando substituiu Joe Biden em julho, mas desde então perdeu o impulso. Críticos observaram uma série de erros na campanha deste ano, como a escolha para a vice-presidência e um foco excessivo no atual presidente. O discurso, como sempre, também chama a atenção, que inclui desde teorias da conspiração sobre imigrantes que comem animais de estimação, mentiras sobre furacões e até ameaças autoritárias de vingança contra oponentes. Também causaram polêmicas o abuso misógino contra a adversária Kamala Harris, as entrevistas desconexas e um evento de campanha excêntrico que terminou com Trump dançando sozinho em um palco durante 40 minutos. Mais velho candidato presidencial de um grande partido a concorrer ao pleito, Trump está em liberdade sob fiança em 2 processos criminais que podem significar que ele vai cumprir dias de prisão e, em teoria, deverá ser condenado em um 3º logo após a eleição. O bilionário possui um instinto de vendedor para a autopublicidade, aperfeiçoado nos dias de empreendedor na Nova York dos anos 1980. Enquanto democratas e parte da mídia olham para o estilo pouco ortodoxo e livre do republicano como desqualificante, apoiadores veem autenticidade. Kamala Harris foi a primeira mulher, a primeira pessoa negra e a primeira de origem asiática a ser vice-presidente dos Estados Unidos e quer ampliar o feito para a presidência. Aos 60 anos, completados em meio à campanha, ela conta que quando criança fazia manifestações pelos direitos civis com o pai jamaicano, professor de economia, e a mãe indiana, pesquisadora. Em 2019, ela atacou duramente Joe Biden pela oposição no passado a uma política de transporte de crianças negras para escolas em distritos brancos, com o objetivo de acabar com a segregação. Ela afirmou ser a garotinha naqueles ônibus. Apesar disso, foi chamada para se juntar a Joe Biden, o que a deixou exposta aos ataques de Donald Trump. Em 2020, foi chamada pelo ex-presidente e atual candidato de monstro e mulher raivosa, termos que evocam estereótipos racistas sobre as mulheres negras. Formada pela Universidade de Howard, fundada em Washington para acolher estudantes negros, Harris se orgulha da carreira profissional.
Depois de 2 mandatos como promotora distrital em São Francisco, foi eleita 2 vezes procuradora-geral da Califórnia e se tornou a primeira mulher e primeira pessoa negra a chefiar os serviços judiciais do estado mais populoso do país. Durante o mandato, foi criticada pela abordagem severa aos pequenos crimes que, de acordo com críticos, atingem mais as minorias. A COP16 foi aberta com entusiasmo e recordes de participação, mas agora, na reta final, se encaminha para negociações tensas. Países ricos e nações em desenvolvimento divergem sobre questões como financiamento e a criação de um órgão subsidiário. As tensões nas negociações sobre como frear a devastação da natureza na COP16 antecipam um teste para cardíaco na reta final do evento devido ao financiamento. Foi o que afirmou a presidente da Conferência Mundial que acontece na Colômbia, Susana Muhammad. Ainda precisamos aprovar o órgão subsidiário, que é uma demanda dos povos indígenas e comunidades locais, pois lhes concederia poder institucional. No entanto, ainda não há um consenso sólido e alguns países ainda têm algumas reservas. A também ministra do Meio Ambiente da Colômbia destacou que Rússia e Indonésia não estão neste momento de acordo com a criação do órgão subsidiário, acrescentando que há questões mais técnicas, mais específicas, sobre como definir as pessoas que estariam incluídas. Estamos progredindo nas negociações, temos temas que são importantes e estratégicos para todos nós e a expectativa é que possamos sair daqui com decisões que estejam à altura da crise que a biodiversidade está enfrentando no mundo inteiro. As disputas entre países ricos e nações em desenvolvimento geraram tensão em um ambiente que há poucos dias era de entusiasmo, na maior conferência sobre biodiversidade já organizada, com recordes de participação. A Conferência de Cali era considerada uma oportunidade para acelerar as ações e o financiamento para os objetivos da ONU, que incluem a proteção de 30% das áreas terrestres e marítimas até 2030. O governo do Panamá está prometendo multar os migrantes que entram no país ao cruzarem a selva de Darién. O valor da multa pode chegar a $5.000. Os migrantes que entram no Panamá vindos da Colômbia pela selva de Darién, a caminho dos Estados Unidos, serão multados em até $5.000, advertiu o presidente panamenho José Raul Mulino nesta quinta-feira. Esse valor equivale a R$28 mil. Qualquer pessoa que entrar no país violando os pontos de controle de imigração, seja por terra, ar ou mar, será multada entre $1.000 e $5.000, dependendo da gravidade da infração, afirmou Mulino. O presidente fez essas declarações 6 dias depois que um decreto executivo foi publicado no Diário Oficial, aumentando as multas para os migrantes, em uma tentativa de restringir a entrada pela selva. De acordo com o novo regulamento, o migrante que não puder pagar a multa não poderá deixar o país, e se não tiver recursos econômicos para cumprir a sanção imposta, será deportado. Mas o decreto estipula que a penalidade deve ser ajustada para que seja acessível e os migrantes possam pagá-la antes de deixar o território nacional. Darién se tornou um corredor para migrantes da América do Sul que tentam chegar aos Estados Unidos pela América Central e pelo México. Em 2023, mais de 520 mil pessoas atravessaram a selva, onde enfrentam perigos como rios turbulentos, animais selvagens e gangues criminosas que roubam, estupram e matam. Até agora, neste ano, cerca de 283 mil migrantes entraram no Panamá pela selva, de acordo com números oficiais, 37% a menos do que no mesmo período do ano passado. A grande maioria é de venezuelanos, embora também haja colombianos, equatorianos, haitianos e chineses. Subiu para 205 o número de mortos na maior enchente do século na Espanha. A reportagem é de Caio Teles. Após a maior enchente do século na Espanha, que deixou 205 mortos, moradores pediram ajuda às autoridades nesta sexta-feira. Parte da população da Valência, a terceira maior cidade da Espanha, e onde a enchente tornou parte das ruas, empilhou carros e deixou um cenário de terra arrasada. Estava sem comida, energia e água nessa sexta. Autoridades locais e nacionais enfrentam uma onda de críticas por não terem enviado alertas a tempo. Nesta sexta-feira, o número de mortos subiu para 205 e ainda não havia dezenas de desaparecidos.
O ministro dos Transportes espanhol afirma que muitas pessoas ficaram presas dentro de carros. Dezenas de ruas ainda tinham carros empilhados por conta da força da água e houve saques a supermercados e shoppings. A Polícia Nacional da Espanha prendeu 5 pessoas acusadas de saquear uma loja de joias em um shopping de Aldaia, município da região metropolitana de Valência. Nesta sexta-feira, dia 1º, o governo espanhol determinou o envio do exército para a região. Segundo o governo, militares ajudaram na limpeza de ruas e no envio de alimentos aos moradores do sul da Valência, a parte mais afetada pela enchente. Desde quinta-feira, centenas de pessoas começaram a ir ao sul da Valência com rodos e alimentos em mutirões organizados pelas redes sociais para ajudar a população local. Nesta manhã, no entanto, a Defesa Civil pediu para que voluntários parem de ir à região afetada para não atrapalhar o trabalho de resgate, que ainda estava em curso nesta sexta. Milhares de voluntários estão chegando à cidade nesta sexta-feira com rodos e alimentos para ajudar a população local nos trabalhos de limpeza e a se recuperar das enchentes. Em um cenário de terra arrasada, equipes de resgate ainda buscavam por corpos de vítimas nessa sexta, principalmente nos bairros do Sul e nos municípios ao lado de Valência, como Paiporta e Torrente, os mais afetados. A suspeita é que na maioria dos desaparecidos estejam dentro de carros que foram engolidos por lama. Veja a seguir, o IBGE divulga uma queda no desemprego entre julho e setembro. E um estudo destaca o aumento dos problemas de saúde devido às mudanças climáticas. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. O IBGE divulgou nesta quinta-feira que o desemprego caiu para 6,4% entre os meses de julho e setembro. É a segunda menor taxa de desocupação desde 2012. A taxa de desocupação recuou para 6,4% no trimestre de julho a setembro. O resultado é 0,5 ponto percentual menor se comparado ao período anterior, entre abril e junho. Em relação ao mesmo trimestre móvel de 2023, a queda é de 1,3 ponto percentual. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que divulgou os dados nesta quinta-feira, essa é a segunda menor taxa de desocupação da série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012. A população desocupada, que é o número de pessoas que não estavam trabalhando e procuravam por uma ocupação, diminuiu para 7 milhões. Conforme o IBGE, desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015, esse é o menor contingente. A pesquisa mostrou que o aumento da ocupação no trimestre foi puxado pelo desempenho da indústria e do comércio. Na comparação trimestral, esses dois grupamentos de atividade absorveram 709 mil trabalhadores, sendo 416 mil da indústria e 291 mil do comércio. Outro recorde foi na população ocupada no comércio, que atingiu 19,6 milhões de pessoas. Hora de sabermos como fica o tempo para amanhã. Marcelo, boa noite. O que você traz aí? Oi, Alice. Boa noite para você, para o Gabriel e boa noite a todos. Novembro inicia com temporais e ventania. Pancadas de chuva, raios e vento fortes atingem algumas regiões, enquanto o tempo se mantém firme em outras. Esta sexta-feira marcou o início do 11º mês do ano. E em algumas regiões brasileiras, amanhã o dia será marcado por tempo severo, com chances de temporais, raios e trovões. No sul, novembro começa com um pouco mais de umidade no litoral de Santa Catarina e no leste e litoral do Paraná, com pancadas mais irregulares em Curitiba. Já a maior parte do Rio Grande do Sul segue sem previsão de chuva. Contudo, é possível que ocorram pancadas mais isoladas no oeste, na serra do território gaúcho, devido à circulação de ventos. A capital, Porto Alegre, segue com tempo firme e calor à tarde. No sudeste, muita chuva, especialmente no Espírito Santo e em Minas Gerais.
Assim, muitas nuvens ocasionam condição de temporais nas duas capitais, Belo Horizonte e Vitória. Já no centro-leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, o sol aparece entre nuvens e pode chover em forma de pancadas moderadas a forte, com raios e ventos fortes. O interior paulista continua com risco para temporais isolados. No centro-oeste do Brasil, a umidade continua alta no centro-oeste, com risco de temporais no norte de Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Distrito Federal e no estado de Mato Grosso. A chuva pode acontecer a qualquer momento, com força e com risco de rajadas de ventos fortes. Muita variação de nuvens e pancadas mais irregulares no centro-sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul. Na região nordeste do Brasil, a chuva aumenta no oeste e sul da Bahia, podendo acontecer em forma de pancadas mais irregulares, com moderada até forte intensidade. Muitas nuvens de manhã, mas tempo firme no centro-leste do Piauí, no centro-norte do Maranhão e no Ceará. Ar seco no interior cearense, na Paraíba, em Pernambuco e nordeste baiano. Chove à tarde no sul do Maranhão e no Piauí. No norte do Brasil, predomínio de muitas nuvens e pancadas fortes de chuva no Acre, Rondônia, no sul do Amazonas, do Pará e do Tocantins. Nessas áreas chove a qualquer momento do dia, com risco de temporais. Há condições de pancadas mais irregulares em Manaus. Por outro lado, em Boa Vista, Belém e Macapá, o tempo segue firme. Por hoje é só, uma boa noite a todos e até mais. Alice, Gabriel. Muito obrigada, Marcelo, pelas suas informações. Bom fim de semana. Um relatório anual de referência publicado pela revista médica The Lancet garante que as mudanças climáticas provocam cada vez mais problemas de saúde no mundo, como demonstra o aumento das mortes vinculadas ao calor. As mudanças climáticas provocam cada vez mais problemas de saúde no mundo. É o que diz um relatório anual de referência publicado pela revista médica The Lancet nesta quarta-feira. O texto foi elaborado por pesquisadores de várias universidades e agências ligadas à ONU e associa parte do aumento das mortes ao calor. O relatório destaca que as mudanças climáticas não são apenas uma ameaça a longo prazo e já provocam problemas de saúde consideráveis, em alguns casos com consequências fatais. O estudo afirma que a taxa de mortalidade vinculada ao calor entre as pessoas com mais de 65 anos dobrou em 2023 na comparação com a média da década de 1990. Além disso, as temperaturas elevadas geram outros problemas, como dificuldades para dormir ou risco de insolação durante a prática de exercícios físicos. O relatório também cita os riscos de fenômenos meteorológicos extremos, como chuvas intensas, que podem provocar inundações ou contaminar a água corrente. Os pesquisadores explicam que não basta avaliar de maneira separada cada ameaça, porque provavelmente tem efeitos simultâneos e em cascata, que ameaçam de maneira desproporcional a saúde e a sobrevivência das pessoas. O relatório menciona ainda o nível sem precedentes das emissões de gás carbônico em 2023 e acusa os estados e a indústria energética de prosseguirem com os investimentos excessivos em combustíveis fósseis. A seguir, o renascimento do Cerrado brasileiro após meses de queimadas. E os feriados do mês de novembro que beneficiam os trabalhadores. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de mundo. De um terreno carbonizado pelas chamas, brota o verde quase fosforescente de várias plantas no Parque Nacional de Brasília, uma prova da resiliência do Cerrado diante dos incêndios, embora cada vez mais colocada à prova. Nesta reserva, os solos pretos e troncos chamuscados são os registros do fogo. Em setembro, as chamas queimaram 1.470 hectares desse refúgio de água e fauna ao lado da capital federal, em meio a uma seca provocada por um recorde de 169 dias sem chuva. Mas do terreno carbonizado brota o verde de várias plantas no Parque Nacional de Brasília.
uma prova da resiliência do Cerrado diante dos incêndios, embora cada vez mais colocado à prova. A gente acaba que encontra espécies que estão lutando para se restaurarem e espécies, outros tipos de plantas que vão precisar de um suporte, de um apoio, de um manejo, de uma semeadura, Mas o Cerrado ele é um espaço ambiental muito resiliente. Acho que isso a gente tem que carregar como uma experiência muito positiva. Ele vai se restaurar com a ajuda, Com mais de 240 mil focos, 2024 já é o pior ano de incêndios no Brasil em mais de uma década, um fenômeno que os especialistas associam às mudanças climáticas. O Cerrado, a savana com maior biodiversidade do mundo ao sudeste da Amazônia, possui há milhões de anos métodos para resistir às chamas e às altas temperaturas. As resistências que as plantas têm, que os bichos também têm, a qualquer tipo de fogo, foram adquiridas ao longo de milhões de anos. E as mudanças climáticas estão acontecendo ao longo de décadas. Então não tem como nenhum organismo vivo se adaptar a essas mudanças de forma tão rápida. A Polícia Federal investiga o incêndio no Parque Nacional de Brasília. Como a imensa maioria dos focos no país, as suspeitas indicam que as chamas têm origem criminosa, especialmente para abrir espaço para pastagem de gado ou agricultura. O Cerrado naturalmente conviveu com fogo por mais de 4 milhões de anos, só que é sempre um fogo vindo de raio. Então isso só acontece na estação chuvosa. O que a gente vê hoje, esses incêndios no auge da estação seca, eles são sempre de origem humana e eles têm um efeito muito diferente dos incêndios naturais que acontecem por causa dos raios. Especialistas explicam que o Cerrado é uma floresta de cabeça para baixo. A vegetação total não pode ser avistada e grande parte fica embaixo da terra, onde o sistema de raízes profundas pode bombear água subterrânea mesmo no extremo de seca. Um milagre da natureza que precisa ser preservado a todo custo. A partir deste ano de 2024, o mês de novembro terá 3 feriados nacionais. Um deles foi aprovado pelo Congresso no ano passado e sancionado pelo presidente Lula, a Consciência Negra. Veja na reportagem de Rodrigo Jesus. Novembro mal chegou, mas já é muito esperado pelos trabalhadores. O penúltimo mês do ano terá 3 feriados nacionais conforme o calendário oficial. O ano de 2024 ficou marcado por ter poucos feriadões, como tanto aconteceu no mês passado. Uma das datas desse mês caiu no sábado, mas os outros com chance de folga durante a semana. Dia 2, finados, dia 15 de novembro, proclamação da República, e dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Apesar do artigo 70 da CLT proibir atividades profissionais durante feriados nacional, a legislação abre exceções para serviços considerados essenciais, como setores industriais, comércio, transporte, comunicações, serviços funerários, atividades ligadas à segurança, entre outros. Além disso, o empregador pode solicitar que o funcionário trabalhe durante o feriado quando houver uma convenção coletiva de trabalho, que é um acordo antecipado feito entre empregadores e sindicato. A legislação trabalhista brasileira determina que o trabalho exercido durante os feriados deve ser remunerado em dobro, a não ser que o empregador ofereça uma folga compensatória, que explica o advogado trabalhista Luiz Gustavo Nicoli. A definição do tipo de compensação, seja através de pagamento em dobro ou concessão de folga compensatória, geralmente é determinada durante o acordo que é feito entre empregador e sindicato. Na ausência da convenção coletiva de trabalho, a decisão pode ser negociada entre empregador e funcionário. No entanto, é importante que as duas partes estejam de acordo e que a compensação escolhida esteja em conformidade com a legislação. A empresa pode exigir o trabalho em dias de feriado, especialmente em setores essenciais que não podem interromper suas atividades. No entanto, situações específicas como compromissos religiosos ou circunstâncias pessoais do empregado podem ser negociada diretamente com o empregador. O artigo 70 da CLT estabelece que, exceto trabalho em atividades indispensáveis,
cuja autorização do funcionamento esteja previamente estabelecida por meio de normas legais ou negociação coletiva, o trabalho em dias de feriados religiosos e nacionais é vetado. Para os feriados que caem no sábado, a regra é a mesma de que qualquer outro feriado, a folga compensatória ou pagamento em dobro, dependendo se o funcionário trabalha nesse dia ou não. Se o sábado já é um dia de descanso, o feriado não altera a rotina. No entanto, quem não trabalha aos sábados, o feriado garante que o dia de descanso remunerado, afirma a Lisa Alonso da SA Advogado. Essa regra é idêntica para todos os feriados, independentemente do dia da semana que caiam. Portanto, a regra do feriado aos sábados segue as mesmas diretrizes aplicáveis aos outros feriados em dias úteis, exceto se houver disposição diferenciada negociada coletivamente. A falta diante da determinação do empregador para o comparecimento poderá ser entendida como insubordinação, o que é a desobediência a um superior. Com isso, a demissão por justa causa geralmente segue um processo que deve incluir uma soma de advertências escritas e tentativa de correção de comportamento. As regras básicas sobre o feriado aplicam-se também tanto para funcionários fixos ou temporários, incluindo os direitos de pagamento em dobro ou folga compensatória. No entanto, o contrato por meio de contratos temporários pode ter pré-especificações. Para trabalhadores que é contratado no regime de trabalho intermitente, a previsão legal inserida na CLT pela reforma trabalhista de 2017 prevê um pagamento em feriados deve ser acordado no momento da admissão. O contrato de trabalho intermitente deve especificar o valor da hora de trabalho, que já deve ser considerado os adicionais devidos por trabalhos em feriados ou horas extra. Dessa forma, o trabalhador intermitente receberá o valor que foi combinado para os dias de trabalho, incluindo feriados, aponta o advogado Luiz Nicole. Após o mês de novembro, o próximo feriado nacional será no dia 25 de dezembro. Porém, a data cai em uma quarta-feira, o que dificulta uma possibilidade de emenda. Descanso e lazer, né? Sim, é verdade. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Eu já aproveito para desejar um bom dia de finados a todos. Amanhã não terá Jornal Mundial, por conta que a equipe estará viajando, mas na terça-feira retornamos com as notícias do Brasil e do mundo. Boa noite para você, bom fim de semana. Boa noite. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.